Também tenho fundamento, eu também sou cantador. Eu conto histórias cantando como o mestre me ensinou. As histórias que eu conto têm fundamento, meu senhor. Não são histórias inventadas por qualquer um contador. São histórias repassadas de pais a filhos, sim senhor. Pois foi meu bisavô que falou pro vovô, que falou pro papai e papai me contou. Foi meu bisavô que falou pro vovô, que falou pro papai e papai me contou. Lá na Serra da Barriga, rei Zumbi que comandou. Foi um general de guerra que nunca se intimidou. Pois foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. Foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. Por mais de 90 anos que Palmares resistiu, lá se travou muitas lutas que eu não vi, você não viu. Mas eu sei como contar da forma que se passou, pois um velho muito sábio toda a história me narrou. Foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. Foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. Meu nome é Valtair Alves, de batismo, né? E na capoeira eu sou o mestre Merrinho de Caio. E capoeira para mim é lição de vida. Aí alguém fala, por que o Merrinho? Ah, porque é o pássaro, porque eu era cantador, e porque isso. Então, de acordo com a característica de cada um. Porque o Caio? Caio é uma deixa para sempre lembrar do meu mestre e sempre poder falar alguma coisa sobre ele. Porque o homem só é eterno quando o seu trabalho permanece. E eu tinha uma preocupação muito grande com a continuação do trabalho. E o Quilombo do Queimado, ele na realidade nasceu no Espírito Santo, né, onde eu treinava com o meu mestre, o mestre Caio Rezende. O primeiro nome do grupo, de mestre Caio, era Grupo Feitiço. Eu não o conhecia ainda. Aí depois mudou para o grupo Palmares, aí descobriu que existia um grupo, esse nome mudou. Depois foi Grupo Quilombo do Palmares, aí descobriu também que tinha outro com esse, mudou e foi. Quando eu conheci o mestre, o nome do grupo era Associação de Capoeira Caio Rezende. Tinha o nome do mestre. E mais tempos depois, ele achou que aquilo não era legal. Que seria um egocentrismo, ele pôr o próprio nome no grupo e tal, e queria uma coisa que tivesse mais a ver com a cultura do que o próprio nome. Aí ele criou o Quilombo Queimado, em homenagem ao último quilombo. O quilombo residiu por mais tempo no estado, que é o Quilombo do Queimado, que fica na Serra, região de Queimados. Então essa é a origem do nome do grupo, né? Eu digo que a capoeira entrou na minha vida porque mais dela entrou do que eu entrei na capoeira. Eu sempre fui fascinado com lutas, com artes marciais. Meu pai, ele conhecia um pouco de karatê e eu estava sempre brincando com ele. Mas até que em 74, eu vi uma reportagem sobre capoeira, onde falou da morte do mestre Bimba, que tinha acontecido em Goiânia. Foi a primeira vez que eu vi alguma coisa com capoeira. E me encantei. Eu vi aquilo e fiquei maluco, fiquei fascinado. E falei, não, eu quero aprender isso, onde é que tem isso? E aí eu lembro que, conversando com outros garotos na época, eu descobri que a capoeira mais próxima, eu achava que a capoeira mais próxima de mim era Valadares, com o mestre Macaco. E aí era, quer dizer, 100 quilômetros, né? Então, para mim, se os pais não tivessem interesse, não fazia sentido. E eu falei com meu pai que queria estudar capoeira, ele já não gostou muito, porque ele era do karatê e queria que eu seguisse ali, e viu a minha empolgação com a capoeira, né? Aí ele falou comigo, não tem como, não tem como você ir e tal. E eu fiquei. E aí, sempre com a capoeira na cabeça. Aí um dia, e sempre gostei de ler, fazer palavra cruzada, eu comprei um livro de palavra cruzada, aí eu vi na contracapa, Capoeira Sem Mestre. Comprei, pedi para o reembolso postal. Capoeira Sem Mestre. Aí interessante que aí tinha lá o nome dos golpes, e o pontilhadinho, né, uma coisa que eu fazia, e eu comecei a treinar. E aí punha uma cadeira, eu botava um livro e ficava passando o pé, fazendo uma queixada, que tinha até outros nomes. A queixada de hoje, a gente chamava antes de passapé. Um passapé e o passapé era queixada, era tudo diferente dos nomes de hoje. E comecei a treinar aquilo, e aí eu com 13 anos, alguma coisa, aos 14 anos, pouco, eu fichei no posto de gasolina, e lá eu encontrei um cidadão que já tinha jogado capoeira, em Brasília, com o mestre Barto. Eu, rapaz, você sabe capoeira? E ele fazia um S dobrado, aquilo me fascinava. E interessante, assim, que essa história, ele me explorava porque
tinha em frente, tinha um comércio, a gente comprava ovos cozidos, coxinha e tal. Ele falou, faz um dobrado para ver? Não, só você pagar um ovo cozido para mim. Eu pagava. Não, eu faço um macaco se você pagar uma coxinha. E ficava assim. E ele fazia, e aí quando tinha um pouquinho, ia para trás dos tambores e treinava um pouco. E maluco, para aprender. E construía o treinamento. Treinando os livros. E a minha mãe ficava zangada, porque assim, fazia na varanda, punha a roupa no varal. E tudo que eu via pendurado, eu passava o pé e foi ficando. E aí eu encontrei aqui no bairro, um dia, aqui tinha, no tempo da escola de samba, tinha a escola de samba Molhadinho, tinha do Veneza, tinha vários blocos. Aí eu vi 4 pessoas jogando capoeira. Aí, pronto, eu tinha visto na TV, eu vi aqui no meu bairro, na minha comunidade, era ensaio de carnaval. Eu vi aquilo e fiquei ali olhando, e quando terminou, eu falei, escuta, vocês são de onde? Aí tinha aquela escola assim, capoeira na Bahia. Aí, vocês são de onde? Você vieram da Bahia e tal? Aí riram demais de mim. Não, pô, a gente mora aqui. Você mora onde? Eu falei, eu moro aqui. Quer dizer, os meninos moravam lá embaixo, perto do centro comunitário, e eu aqui em cima, e não se conhecia. E eu fui atrás deles. E todos os dias, 16 horas, eles se reuniam para treinar. Eram 2 irmãos, um primo e um vizinho. E aí, fui ver a história deles. Como é que vocês aprenderam? Um primo deles foi para o exército, aprendeu um pouco lá, e sempre que ele vinha passear, ensinava. E trouxe um livro para eles também. Mas só que eles tinham o livro e tinha o primo que vinha de vez em quando. Fizeram uma roda no fundo do quintal e ali treinavam. E aí eu ficava batendo papo e pedi, não deixar, não ensina para ninguém. Só nós 4 que sabem capoeira. E eu todo dia. E isso é interessante, que eu fiquei 2 meses, todos os dias eu ia. E ficava batendo papo com eles, contando coisa. E na hora de treinar, eles entravam, fechavam o portão e eu ficava de fora ouvindo. E depois de 2 meses eu os venci pelo cansaço. Aí eu passei a ser o 5º homem. E o interessante disso é que tem uma parte da história, parece essa história que a gente vê nos filmes de Kung Fu, que eu tive que fazer uma promessa de que eu jamais ensinaria capoeira para alguém. Eu assim, não, eu não posso te ensinar capoeira porque nós somos só 4. Aí você aprende, vira 5. Ensina para outro, vira 6. Daqui a pouco todo mundo sabe capoeira. Aí a capoeira perdeu a graça, aí todo mundo sabe. E o cara falava assim, os garotos. E aí eu tive que fazer uma promessa de que eu jamais ensinaria, tudo que abria a promessa. Né? E passei a ser o 5º homem. E a gente ia treinar. Todos os dias treinava capoeira. Esses garotos vieram um dia e me falaram, volta aí, nessa época eu era volta aí ainda. Volta aí, apareceu um mestre aqui na cidade, que ele é trecheiro, e um primo nosso encontrou com esse cara no trecho, falou que nós jogávamos capoeira aqui, e ele falou assim que ele veio aí para trabalhar na MIP, e disse que se arrumar 25 alunos aqui, ele vai ficar aqui, ele vai mudar para cá para dar aula. Foi, me põe aí. Aí pronto, aí nós 5, e fomos atrás de mais 20 para uma galera, e fomos treinar no centro comunitário. Outra parte interessante disso é que, não sei se vocês já viram um filme chamado Esporte Sangrento, conta a história de capoeira, e aí ali era tudo sujo, muito, muito sujo, e aí nós fomos limpar, lavar aquilo tudo, igual nesse filme tem essa história, e fomos treinar. E ainda, nessa época, eu tinha lido um livro chamado O Carvoeiro, de um escritor aqui, o autor é daqui de Patinhos, chamado Inácio Peters, trabalhava no sindicato, e dentro da história, conta a história de um cara que para salvar uma tia, ele matou um cara com um golpe de capoeira. Aí a história fala assim que ele era o primeiro aluno na roda de capoeira, e isso me encantou. Eu falei, eu vou ser o primeiro aluno aqui nessa academia de capoeira. E me dediquei, baseado nesse livro que eu li, tudo, fui me dedicando. Aí depois, quando o professor ausentava, aí eu comandava as aulas, e os 4 rapazes que eu fui treinar, aí eles já ficaram sob meu comando. Aí eles já não gostaram, porque eles sabiam capoeira antes de mim. Aí afastaram da capoeira e não ficaram. Eu dei sequência e eles realmente pararam, porque aí muita gente passou a saber capoeira. Mas esse mestre, ele ficou aqui 1 ano e meio, por aí, e foi-se embora. Foi-se embora, e antes de ir embora, ele me expulsou da academia. Mas, aí, pô, então você era rebelde? Não, não era rebelde. Eu sei o quanto que eu sofri quando esse cara me expulsou. Amava o cara, sabe? Você gostar do mestre. E de bobeira, assim, nessa época tinha entrado para um terreiro de candomblé,
também assim, inconsciente, fui fazer uma roda de capoeira lá e me chamava para tocar. Quando eu vi, eu estava envolvido lá. E ele também, e ele gostava. E certas coisas aconteciam, às vezes tinha algum ritual para fazer, tudo. E a Abolição falou, o que vê aqui não pode sair para lado nenhum. E ele queria saber. Eu falei, não, as coisas que a gente vê lá não pode comentar e tal. Aí ele foi ficando aborrecido comigo. E eu saí para o mato para treinar. Um dia ele usou isso, falou assim, que eu estava treinando fora da academia, treinando no mato. Eu falei, meu Deus, é uma história que eu vejo os negros treinando no mato. Mas era tudo picuinha, né? Então, assim, eu acho interessante falar disso, porque isso, bom ou ruim, fez parte da minha história. E ele falava muito do mestre dele, que era o mestre Caio de Vitória. Contou muitas histórias aqui quando ele chegou, e que era mestre formado por ele. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou atrás do mestre. Aí, antes disso, eu fui para Belo Horizonte, vi vários mestres, conheci muita gente, muitos mestres bons, mas não senti química nenhuma. Eu lembrei do mestre, eu vou atrás do mestre Vitória. Aí fui. Aí falei para ele, aconteceu isso e isso, o mestre mandou embora. Por causa disso? Mandou embora e eu quero treinar aqui. Ele, treinar aqui? Na quantos quilômetros? Falei, 400 e alguma coisa. Rapaz, não tem como você treinar aqui. Treinar aqui como? Você está novo de capoeira, você teria que vir aqui toda semana treinar. Toda semana treinar. Eu venho, mestre. Você vem aqui toda semana? Falou, rapaz, você está entendendo? Toda semana você tem que estar aqui. Eu falei, eu venho. Só que você possa vir no fim de semana, eu trabalho no posto. E assim foi. O mestre acho que não acreditou. E aí eu trabalhava no posto Central 2, e eu viajava para lá, treinava capoeira sábado, domingo. Ele reunia os alunos, treinava capoeira sábado, domingo, e assim foi. Porque eu queria aprender capoeira lá. E a capoeira, assim, como outras coisas também, um curso de inglês, um curso de informática. Você não faz o curso de inglês aqui ou ali porque é mais perto de casa, porque é mais barato. Você tem que ver se esse perto de casa tem a qualidade daquele mais longe e mais caro. Então eu busquei por qualidade, pela química que eu senti com o mestre, então eu viajava tudo isso para treinar. Aí pronto, aí mais à frente eu já passei, depois de mais graduado, aí eu fui trabalhar na Uzi Minas, já maior de idade, e aí eu tinha que ir uma vez por mês. Na realidade, eu ia de 21 dias, que era a folga de 80, acontecia de 21 dias, essa folga eu viajava para Vitória para treinar. E treinava mesmo, também era doído. E então foi essa rotina por muito tempo. Em 86, o mestre me ligou um dia e falou, preciso que você dê um pulo para Tinga o mais rápido possível, em Vitória o mais rápido possível. Preciso ter um papo com você. Aí eu cheguei, e ele falou comigo, rapaz, você treina, você dedica, eu preciso que você dedique mais. Por quê? Eu preciso te formar. Eu falei, mas por que mestre? Mas por quê? Ele falou, rapaz, eu sinto que meu tempo está chegando. Eu gostaria de morrer de velhice, mas eu não estou acreditando nisso, não. Eu sinto como se você estivesse falando comigo nesse momento. Aí eu falei, mas eu estou tendo esse papo com você, que eu não posso ter esse papo com o Neguinho. O Neguinho era o Bininha. O Neguinho, ele não vai deixar nem eu falar. Você ouve mais. Então, dedica. E eu não vou formar um cara mais ou menos. E aí, amanhã a gente vai sair. Aí ele me deu um diploma. Me deu um diploma assinado por ele, formado mestre, que era Código de Pilha. Falou, esse diploma você vai levar, porque eu acredito em você. Vai guardar. Se eu morrer sem lhe formar, você vai acabar treinando com outro mestre e na sua parede, por mais que você tenha treinado comigo e fala que foi meu aluno, na sua parede vai ter um diploma com o nome de outro mestre. Então esse diploma está aqui, sem data. Se eu morrer sem lhe formar, você vai preencher esse diploma com a data anterior à minha morte, para provar que eu te formei, eu estava vivo. Anterior à minha morte, eu assim, ouvindo aquilo, parecendo uns filmes, né? Ouvindo aquilo. E você vai procurar um desses 10 nomes. E me deu uma lista com 10 nomes de mestres. Do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo e de Brasília. Você vai procurar esses 10 mestres. Um vai bater um papo, vai conhecer outro. Aquele que você identificar com ele, você vai contar a minha história e vai treinar com ele. Seu diploma não vai para a parede, vai estar só assinado. Você vai treinar, vai contar essa história e vai treinar até o dia que é falar, hoje você seria formado mestre. Então, nesse dia é que você vai pôr o seu diploma na parede. Então, sim, isso marcou a minha vida. Marcou a minha vida, mas graças a Deus, 5 anos depois, ele me formou, em 91.
Em 91 eu fui formado mesmo, inclusive foi aqui para Tinga, ele armou aqui foi até uma surpresa a formatura. Fui formado aqui. O agogô ele foi inserido na capoeira, que nem era esse tipo de agogô, era aquele agogô mais tradicional, de metal, mas muito estridente. Então, capoeiristas sempre muito criativos foram criando algo. Naquele de metal, a gente costumava pôr um esparadrapo e tal, para abafar espuma, para abafar o som, mas o capoeirista acabou fazendo de sapucaia, outro ficar mais leve faz de castanha, né, castanha do Pará. E é um instrumento que também era muito usado pelo negro nas festas, uma coisa bem artesanal. É o que ele tinha na época que ele criava e depois foi inserido nas rodas de samba, né? Rodas de samba complementando com o pandeiro, com os tambores, com os tantãs e pronto. E hoje o que a gente mais usa é nesse padrão. Ê Luanda, ê meu boi, ê Luanda, ê bará, ê menino jogue pra ali. Ei menino, jogue pra lá, e lá no cais da Bahia, não tem lelê nem lalá, não tem lelê nem lalá, olá, elá, ilá, ô lelê, lalá, elá, ilá, ô lelê, olá, elá, ilá, ô lelê. Bom, algo marcante na minha vida, entre algumas experiências que eu já tive, mas tem uma que foi ímpar. Eu tinha ido em 2009, eu fui para o encontro de capoeira de Vitória, que era um encontro de Vitória, do nosso grupo, né, em Vila Velha, e eu falei com os alunos que eu iria de bike. Aí os alunos duvidaram, riram, mestre, você não anda de bicicleta nem aqui, rapaz, você anda de carro e moto, vai castar de Vitória de bicicleta, você não aguenta. Eu falei, não aguento por quê? Mestre, falei, rapaz, eu não tenho o hábito de andar, mas o homem é tudo aquilo que determina ser, e você faz aquilo que você determinar. Eu vou. E comecei a me preparar. Encostei o carro, a moto, passei para a igreja de bicicleta, a pé, a vez que eu ia em outro lugar de bicicleta, aí passei. Aí passei a treinar à noite. E eu pensava assim, que eu ia gastar em média uns 6 a 8 dias, porque eu não tinha o hábito de estar andando. Mas à medida que eu fui treinando aqui, eu fui vendo que, não, acho que eu vou gastar menos, talvez uns 6. E aí eu tinha uma bicicleta, um popular meia boca, né, mais ou menos, aí eu ganhei, na época até fui da Cecília, eu ganhei uma bicicleta de patrocínio, e chegou no dia, eu e meu filho, ele ia comigo, a gente treinando junto, e 3 dias antes ele fechou. E aí não podia, minha esposa preocupada, assim, agora você não vai mais, né, por quê? O Sullivan fechou. Eu falei, não, quem não vai é ele que fechou, e a viagem é minha, foi eu que programei, então é ele que não vai. Mas é perigoso, eu falei, gente, se pode ter uma equipe de 20 pessoas, se Deus não estiver no negócio, é perigoso. Você pode estar, entre aspas, sozinho. Se Deus estiver na frente, não tem perigo. Então eu vou. E assim foi. Montei a bicicleta e parti. E a primeira parada foi em Periquito. Assim, fui almoçar em Periquito. Eu vi que eu tinha hora de almoço, eu tinha andado 65 quilômetros. Eu falei, nossa, andei bastante. E fiquei ali 2 horas, saí do sol de meio-dia até as 14 e me mandei. Só que aqui, antes disso, os alunos começaram a fazer as brincadeiras. Um falou assim, mestre, estão abrindo uma bolsa de aposta aí. Eu falei, de quê? Uns apostam que o senhor vai até Periquito. E outros apostam que o senhor vai até Valadares. Eu falei, eu sei, ordinário. Eu falei, não, o senhor é guerreiro, o senhor é valente, o senhor acha que vai até Galiléia. Eu falei, vocês perderam. Nem que eu chegue depois do evento, eu vou até Vila Velha. E no dia fui. Quando cheguei em Periquito, eu pensei, venci o de Periquito. Menina, mas depois do almoço, que eu peguei para Valadares. Que agonia, dor no joelho, virilha ardendo, e eu falei, meu Deus, eu lembrava do cara, você vai até Valadares, você vai até Valadares. Então isso não me fez desistir, me fez impulsionar. E eu fui. Cheguei a Valadares, deu 110 quilômetros, perto da rodoviária, que eu tinha um Qatar marcando. Ali eu fui, procurei um hotelzinho, tomei um banho, jantei. Tomei um Dorflex,
comprei um Denison creme, passei na virilha ardendo. Do jeito que eu deitei, eu acordei de manhã. E falei, venci o segundo Valadares. Vem, Galileia. Montei e segui. Aí eu parei, acho que São Vítor, não me recordo. Aí eu sei que onde eu andei, onde eu parei primeiro, eu tinha andado a mesma quantidade do primeiro dia até a hora do almoço, porém com menos tempo, e não senti nada. Aí eu lembrei de um amigo que tinha ido de Valadares a Brasília, só que esse era ciclista, já pedalava, e ele que quando chegou, veio de Valadares, chegou em Ipatinga, ele achou que não conseguiria chegar em Brasília a tempo, que ele ia na posse de um deputado, que doeu todo, mas no outro dia ele partiu, aí andou no outro dia 185 quilômetros. Era o corpo dele que estava adaptando no primeiro dia. Eu pensei, meu Deus do céu, tomara que meu corpo me adaptando e tal. E foi isso mesmo. Porque aí eu falei, eu cheguei em Galileia, na hora do almoço, com menos tempo do que o primeiro dia, até Periquito. E falei, vou seguir. Foi igual, vou dormir em Conselho do Pena. Mas quando cheguei perto do Conselho do Pena para entrar, estava cedo ainda. Eu segui e fui dormir em Resplendor, que deu 150 quilômetros. Então, o segundo dia eu andei 150 quilômetros. E o terceiro, andei mais 115 até Colatina, e o quarto, 120. Cheguei lá. Então, foi interessante que uma repórter queria um lugar me perdido e falou assim, mestre, mas o senhor é ciclista? Eu falei, não, eu ando de bicicleta. E por que isso? Foi desafiando meus limites, eu gosto. Mas, e o senhor veio mesmo pedalando? Sim. Não teve aquela famosa carona que pega no caminhão? Eu falei, não. Mas não teve oportunidade? Tive muitas. E por que não pegou? Falei, para enganar quem? Eu tracei comigo. Ela, mas como é que você vai provar para os seus amigos que você concluiu pedalando? E eu já bem irritado, falei, da forma mais simples. Ah, eu quero ouvir. Falei, eu não apostei com amigo nenhum. Eu só contei para eles. Apostei comigo. Então eu vou contar novamente. Quem quiser acreditar, acredite. Eu apostei comigo e se eu pegasse uma carona, eu estava me enganando a mim mesmo. Aí ela, sabe a resposta. E falei, o ano que vem o meu objetivo é vir caminhando. Aí foi clamoroso. Quando eu contei aqui, eu só fui de voltar a bicicleta, veio com minha irmã no carro. Chegou aqui, aí eu tracei que no outro ano eu iria caminhando. Aí minha esposa iria, que ela gosta de caminhar. E começamos a treinar para caminhar. Aí saía daqui caminhando, e andava 9 quilômetros, depois andava 20 quilômetros, saindo daqui, entrando lá no Vila Ipanema, Icariru, chegava aqui pela Lavadeira, depois ia lá naquela ponte velha do Timóteo, voltava, dava 30 quilômetros, e assim foi. Mas 2 semanas antes de viajar, eu ia de moto para marcar o caminho, aí a gente caiu perto do aeroporto e machucamos. Aí não fomos. Isso seria 2010. E 2017 foi que veio essa oportunidade de ir. Eu já com 54 anos, falei que iria, aí os alunos mais uma vez. Mestre, nós duvidamos se eu ir de bicicleta e tal, mas se eu for, mas a pé não, a pé você não aguenta, aí você não aguenta. Falei em poucas palavras e provo que eu aguento. Aí veio sobre filosofia de novo. Falei sim. O que eu falo com vocês que gostam de fazer quando eu viajo? Viajo muito de moto, gosto de moto. Quando eu vejo um andarilho, às vezes eu estou indo, o cara está vindo de lá. Mas eu passo a moto para o outro lado, só para perguntar, parar e finjo que estou pedindo informação, mas só para o prazer de conversar. Aí eu falei, e aí, tudo bem? Quando eu vou dar mão, o cara não quer, o cara recua. Não, eu estou todo sujo. Eu falei, não, rapaz, pega aí. Quando pego na mão, assim, é como se estivesse pegando num fio desencapado, a energia sente. O cara precisa mais daquele aperto de mão do que de comer alguma coisa. Aí eu pergunto, informação, tudo. E sempre dou algum lanche que eu carrego, dou para o cara. Quando é perto de algum restaurante, eu ofereço um almoço e aí o cara, mas tudo sujo, não deixa eu entrar aí. Não, vamos comer aqui fora. Eu vou lá, pego uma manteca, senta um cara na calçada e vamos conversar. Aí eu falei com os alunos, não, eu sempre faço isso. E o que eu vejo? O cara não tem um calçado adequado, o cara não vai ao médico, o cara não dorme bem e anda todo dia. O que eu que posso? Eu vou me preparar, vou para a academia, malhar a perna, eu vou fazer um trabalho específico, vou ao médico fazer uma bateria de exame, vou tomar um suplemento. Por que eu não vou fazer? Isso aí chama comodismo. E eu tenho uma senha para andar 1000 quilômetros. Qual é, mestre? Dá o primeiro passo. Já diminui os 1000 quilômetros. Aí eles riem, pronto. Não tinha dinheiro para fazer uma viagem dessa, porque é uma viagem relativamente cara, porque tinha que dormir, tinha que alimentar, tinha uma série de coisas a fazer, calçado adequado, bolsa, enfim. E minha esposa, preocupada, falou assim, Walter, mas eu ia com você, mas eu senti que eu não vou aguentar e tal, eu não estou aguentando treinar, e eu estou preocupada. Falei, tá, mas quando você ia comigo, você não estava preocupada, não? Não, aí eu estava junto com você. Falei, não sou medo de quê? Olha, algum malfeitor no caminho. Aí eu fui rindo, e ela falou assim, está rindo de quê? Falei, Chile, não leva mal. Mas sim, por causa do malfeitor,
Aí se você fosse comigo, aí você ia me proteger do malfeitor? Não, a gente era 2. Falei, sim, Chiro, mas em certa situação, se eu estiver com você, até me atrapalha agir, correr, pular no mato. Eu não posso correr lá com você para trás. Eu tenho, então, às vezes até mais perigoso. Num caso desse, já sozinho, eu fico mais à vontade. Mas vamos orar a Deus e ver. Se for da vontade dele, ele vai dar o retorno. O retorno que Deus, a resposta, é prover o recurso que eu preciso da viagem. Eu não tenho recurso para essa viagem. Menina, e aí eu falei isso, na semana seguinte eu pude sentir o agir de Deus. Quando tem um cara na academia onde estava malhando, que eu não conheço, ele me conhece muito, falou, mestre, sua filha falou que você vai fazer isso. Falei, vou fazer uma caminhada, mas tem uma equipe de quantos vai com você? Não, Deus e eu. Não, mas não pode, tem que ter um carro de apoio. Falei, não, é uma aventura, cara, é desafiar meus limites. Sim, mestre, mas tem que ser um carro de moto, com água, se faltar. Falei, deixou de ser aventura. Porque se tiver um carro com água e eu não controlar minha água, eu sei que se pegar o carro está ali, a moto está ali, se o meu pé decalo, não estiver aguentando andar, eu sei que o carro está ali. Então não, é Deus e eu. E eu não tenho recurso nem para mim ainda. Mas quanto você vai gastar nessa viagem? Falei, cara, essa viagem uns 2.500, 3.000. Falei, não, por dia, você tem um cálculo? Falei, tem, um cálculo de uns R$150 na diária. Então eu vou te dar uma diária. Falei, pronto. Então Deus começou a me contar. E assim foi. Vários amigos me perguntavam da mesma forma e falavam, vou te dar uma diária. E eu acreditava, eu achava assim, que Deus ia prover, mas que eu ia pôr uma parte de dinheiro. Menos ia ganhar, ia pôr um pouco de dinheiro. Aí um aluno, está nos Estados Unidos, falou comigo, tinha um ano que tinha ido, falou, mestre, você vai mesmo? Falei, vou. Mas você sabe quanto você gasta por dia? Falei, em média, 150. Falou, mestre, estou aqui há pouco tempo, mas eu vou te dar uma ajuda. Eu vou te mandar uns 300. Não é muito, não, mas já ajuda. Falei, até um ajuda, até R$1 ajuda. Falei, R$1 ajuda, mestre? Falei, ajuda, R$1 eu compro 2 pães, cara. Então ajuda. Aí tal, aproximando, ele falou assim, manda sua conta. Então eu fui ao banco para pegar R$300. Aí falei, vai faltar pouco agora. Cheguei lá, tinha 968. O cara mandou $300. Ele falou, eu vou te mandar 300. Eu imaginei reais. Mandou dólar. E no câmbio do dia deu 968. E aí, de maneira que esse dinheiro entrou, ficou passando R$100 em cima do cálculo que eu fiz. Olha só, R$100. 2 dias antes de viajar, apareceu um garoto aqui que eu não conhecia, que é filho de um amigo meu também lá nos Estados Unidos. Falou, mestre, meu pai mandou para você aqui um cartão postal, te parabenizando, te desejando boa viagem. Me deu o cartão. Daí a pouco começou, volta aí, você não falou nada? Fez o quê? Não, o cartão aí está aí, pode ver. Mas você olhou dentro do envelope? Eu falei, não, só tirei o cartão. Tinha R$500. R$500, 3.100, 3.600. Resultado, em cima do cálculo que eu fiz, estava passando R$600. E aí eu calculei que eu gastaria 10 a 12 dias. Resultado, eu gastei 16. Então, R$600 foi os 150 dos outros cada 4 dias. Então, Deus fez tudo em cima. E eu decidi, quando começaram a me elogiar muito antes da viagem, eu falei, meu Deus, aquilo me incomodou. Não, você é forte, você é guerreiro. Eu falei, não, cara, essa força vem de Deus. Sem Ele eu não consigo fazer isso, não. Eu falei, não, quero que Deus apareça mais do que eu nisso. Aí eu falei, vou fazer um trabalho de evangelismo ao longo do caminho. Aí me preparei para fazer isso, comprei uns panfletos e tudo. E, então aqui eu treinava, eu não parava. No caminho eu gastei mais porque eu parei muito, eu evangelizava, às vezes eu parava, falava alguma coisa. E eu falei com 19 andarilhos ao longo do caminho. Assim, de parar, bater um papo. Nem todos eu pude fotografar e filmar, tem uns que não aceitam de maneira alguma, cara que não quer ser encontrado. E, interessante, também do tempo da adolescência, uma coisa que eu carreguei comigo, eu li um livro chamado O Peregrino Maldito, de Neymar de Barros, era de frases de impacto. E uma delas, entre outras, falava assim, antes de alimentar o espírito de alguém, verifique se o estômago dele está alimentado. Eu nunca esqueci. Então, na viagem, eu falei, caramba, eu preciso levar alguma coisa para me doar para alguém no caminho, encontro um cara, vou pregar para o cara, um andarilho, depois o cara está com fome, aí você está pregando para o cara, e o cara está com a barriga, o cara nem ouve. E aí eu, cereal, comprei muito cereal, barra de cereal. Levei um suplemento para mim e levei cereal, que era leve. Aí quando eu vi o cidadão, eu já abordava, e aí, companheiro, tudo bem? Todos eles recusaram a mão quando eu fui no primeiro impacto. Não, rapaz, todo sujo. Eu falei, que isso, rapaz? Vamos pegar, pega aí. Quando pegava, era aquela energia. Aí eu já pegava na mão e já dava o cereal. Aceita o cereal? Nossa, mãe, o cara pegava assim, igual, né, pegava, aí eu começava a conversar.
E aprendi muito. Me falaram de tanta coisa, os porquês, cada um tem um porquê que anda, uns são problema familiar, outro é problema conjugal, muita coisa. E maioria, profundos conhecedores da palavra de Deus. Aprendi muito. Teve pouco antes de chegar em Garatinga, chama Franco, um cara, eu falei, pega aqui, rapaz, cheio de cereal, ele pegou, o cara com uma bolsinha assim, uma mão mirrada assim, indo e tudo, e aí eu pegou o cereal, falou assim, peguei e falei, rapaz, eu posso te dar um abraço? Ele afastou, não, rapaz, tô todo fedendo, falei, rapaz, num dia eu não vou feder tudo, rapaz. Abracei o cara, mas como o cara chorou, e ficou assim, cara, você é um cara muito bom, cara, que isso, cara, você me pega na minha mão, me dá um cereal, me dá um abraço, cara. Eu passei ali agora, na Caratinga, pedi a uma senhora um café, eu nem entrei na padaria, eu sei que a gente é discriminado, cheguei na porta e perguntei, você pode me dar um café? Ela veio me xingando, sai daqui que está fedendo, some, está fedendo. E eu saí triste e questionando a Deus, por que tanta maldade? E aí, de longe eu vi uma sacola balançando, mas não saía do lugar. A sacola balançava, passava um carro, a sacola balançava, não saía do lugar. Eu fiquei pensando, tem alguma coisa naquela sacola, olha só. Cheguei perto, vou te mostrar agora. Era isso aqui, enfiou a mão e tirou. Era uma sacola com resto de biscoito, recheado, e bala, e pirulito. Falou, então isso aqui estava no chão. Então, para eu que estava com muita vontade de comer, então Deus proveu. Então, às vezes, as pessoas jogam coisa pela janela, todo mundo pensa que o cara está jogando um lixo. E, às vezes, é uma criança jogando um resto de comida, mas não é porque ele é porco, não, porque Deus sabia que alguém vinha atrás e precisava daquilo. Então, assim, foi muita coisa que eu fui vendo naquele dia a dia. Agora, eu viro a esquina ali, você me oferece, pega minha mão, me oferece um cereal e me dá um abraço, cara. Você é muito bom. Falei, vou te responder como Jesus respondeu para aquele jovem rico. Por que me chamas bom? Bom é meu pai que está no céu. Eu não sou esse cara tão bom, eu sou um neguinho, capoeirista, barbudinho, que estou indo para o encontro de capoeira e Deus falou comigo, você vai, mas você vai andando. Porque lá no quilômetro tal você vai encontrar um cidadão que vai achar que eu abandonei. Você vai contar para ele que está andando na contramão da bênção, que eu estou esperando por ele, para ele tomar uma atitude. Então, para cada um que eu encontrava, Deus dava uma palavra. Aí ele falou assim, está escrito em Eclesiastes 11:1. Eu sabia que tinha isso, mas não sabia onde estava. Nesse dia eu gravei. Está escrito em Eclesiastes 11:1, atira o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias tornará a achá-lo. Então, assim, foi muita coisa que eu fui ouvindo no caminho que marcou a minha vida. Aí o cara seguiu, em frente, que há 11 anos que ele anda, e ficou sabendo em São Paulo que uma filha ia casar, e que ela sempre chorava, falava um dia, que o sonho dela era ver o pai dela no casamento, e 11 anos sumido. E ele pegou e decidiu que ia ao casamento, e queria chegar em Salvador, sei lá, esqueci a data que era, e que andando, que ele saiu de lá para ir. E falei, e por que você não... Assim, eu era evangélico e arrancou a carteirinha da Assembleia, que tinha 11 anos que saiu de lá. Falei, não, você não era não, você só está andando na contramão. Aí ele, mas quando eu chegar lá, eu vou procurar o pastor da igreja, se for mesmo, se não for, e vou retornar para o caminho do Senhor. Eu falei, porque que te impede de fazer isso aqui agora? Lá você só vai oficializar. Então, sim, ele falou, é verdade e tal. Então, sim, foi muita coisa que foi acontecendo, eu fui entender que eu não fui lá simplesmente porque eu queria, tudo tem um porquê, um para quê. Então, eu aprendi muito nesse caminho, foi muita experiência vivida. E a primeira mais doída foi aqui, antes de chegar no Iapim, tinha passado Iapu, deu a primeira bolha, calo de sangue no meu solo, no meu pé. Eu filmei e mandei para casa, minha filha desesperou. Nossa, pai, volta para casa, e você manda assim. E aqui eu assustei, por quê? Estava no início, falei, meu Deus, e agora? Falei, não, pai, volta, porque não dá, se você não aguenta. Falei, não aguenta, eu vou chegar lá. Pai, mas aí não, aí já é loucura, porque... Falei, menina, quando Jesus andava pela terra, ele veio como 100% homem. Então ele deve ter, andando fora, deve ter caído, relepado o joelho, torcido o pé. A Bíblia não relata essas coisas, não tem nem espaço para isso. Quem andava com ele... E eu não vou voltar agora. Pai, mas o pessoal vai entender. O que eu coloquei na minha camisa? Caminhada de superação e fé. Desafiando o limite. Que limite é esse que eu desafiei e que superação é essa que se a primeira bolha de sangue deu no meu pé, 70 km de casa, eu voltei? Não, eu vou lá. Mas não dá prazo, foi nem eu chego depois do evento, eu vou.
E aí fui. Aí eu tinha já estudado sobre isso, aí vai uma agulha com linha, que você passa na bolha e corta a linha, deixa treinando para não arrancar pele. Aí depois deu num dedo, deu no outro, mas foi legal. Gastei 16 dias, cheguei, e cada dia tinha uma experiência nova. Então, até hoje, tudo que eu vivi foi a maior experiência que eu tive na vida. E cheguei dentro do evento, eu queria chegar uns 4 dias antes para relaxar, descansar, jogar capoeira legal. Mas eu cheguei na véspera do evento, à noite. Mas mesmo assim consegui jogar minha capoeira lá no evento e tudo, e foi bacana. E serviu de inspiração para muitas pessoas que foram me perguntar e queriam fazer também isso que eu fiz, e tudo acharam interessante. Então tudo que a gente faz acrescenta no seu currículo da vida, né, para levar para as pessoas e mostrar que tudo é possível àquele que crê. Hoje tudo está mudado, tudo se modernizou, mas ando de roda em roda e contando com louvor o que aconteceu na terra, do jeito que se passou. Pois foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. Foi meu bisavô que falou pro vovô, falou pro papai e papai me contou. E aí, viva meu mestre! Essa cantiga, agora, da capoeira, que ela fala sobre a história oral, ela nasceu de um trabalho, né, que aconteceu na escola Acedipa, uns anos atrás, onde uma equipe tinha que convidar alguém para falar da história, não só da capoeira, como do negro em geral. Mas a outra equipe tinha um professor de história para ver se a história que o cara estava contando batia, e para contestar ou afirmar que se contar a história simplesmente, sem ela fazer sentido, não contava ponto. E aí começamos o bate-papo, e quando falava sobre o negro, alguma coisa, aí tem uma hora que eu falei sobre o negro não ter tido benefício nenhum, ter sido... mas quando o negro era escravo, eu falei, não, o negro nunca foi escravo. Aí o pessoal da outra equipe, todo, aí a pessoa assim, como nunca foi escravo? Então você não conhece a história? Eu falei, não, o negro não foi escravo, o negro foi escravizado. O negro era livre, o negro foi escravizado aqui. Aí a minha equipe, então assim, era só adolescente. E aí pronto, aí falei aqui da abolição. Vocês demais para mim, eu não considero abolição da escravatura. Para mim é uma data que foi feito um documento e tudo, mas a abolição para mim é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra e tudo. Aí tinha aquele alvoroço todo, o negro não teve benefício nenhum, o negro foi, para mim a abolição foi uma falsa abolição, vocês são livres. Aí eu diz para ela, livre para quê? Para viver onde? Morar onde? Trabalhar para quem? Quer dizer, eu queria pegar esse negro, voltar com ele lá para a África e soltar lá onde tirou. Quer dizer, muitos deles tinham morrido, os outros tinham nascido aqui e ficaram perdidos. Então isso foi uma ingratidão. Aí ela, contestando, então o negro nunca teve benefício. Não teve, você não conhece o benefício que o negro teve? Eu falei, não. Aí a equipe ficava aquilo tudo todo. Aí quando acalmava, ela assim, você não conhece a lei do ventre livre? Eu falei, conheço. E então? Eu falei, isso não foi benefício, isso foi uma conquista da mulher negra que soube oprimir o opressor. Porque ameaçando de pôr a boca no mundo, que boa parte de garoto nascia, não era filho de feitor, era filho de senhor de engenho. Então, aí veio a lei do ventre livre, nasceu desse ano para cá, é livre, mas por causa da mulher negra, da briga dela. Aí a equipe, aquele alvoroço todo. Ela, mas, e a lei do sexagenário? Você não conhece também? Eu falei, conta para mim. Aí, de novo, aquele alvoroço. Ela, lei do sexagenário, que o escravo atingia 60 anos e ele era alforriado. Era forreado. Falei, hoje, minha senhora, isso não foi favor, não, isso foi ingratidão. Porque, no meu entender, hoje, bem ou mal remunerado, quando o cara chega numa idade que ele se aposenta, ele tem um pequeno ganho, uns têm um pequeno ganho, e o negro tinha, o que ele tinha? Você está livre, pode ir. Para morar onde? Na fazenda, lá, comendo mal ou não, ele ainda tinha aí agora aos 60 anos, isso foi, na realidade, para tirar a responsabilidade de ter que alimentar um negro velho que não podia mais trabalhar, que não rendia mais, que não ter despesa com ele. Então, isso foi ingratidão. Isso não foi benefício. E aí ela disse, mas, então, como é que você explica isso? Explico da forma que eu expliquei. Eu quero ver pegar aquele cara forreado e voltar com ele lá para a cidade dele, para a África. Aí ele mora onde? Então, algum senhor de engenho
mantinha o cara ali, gostava, não era tão bruto como o outro, o cara ficava ali, e que onde nasceu a história dos preto velho, que quem que era o preto velho? Hoje o pessoal só associa o preto velho à espiritualidade. O preto velho que desce lá, nada. O preto velho é aquele que era forreado, que ficava em alguma fazenda, numa casinha lá no fundo, e que os escravos, quando tinha alguma coisa para fazer ou fugir, é com ele que se aconselhava. Era um cara sábio, que viu muita coisa, vivenciou muita coisa, e aquele conhecedor das ervas medicinais, que, quando o negro era açoitado, é o que conhecia das ervas medicinais. E ela, mas você é formado? Você é formado? Eu falei, não, eu não tenho formação acadêmica, mas eu sou historiador. E a senhora? Eu sou professor de história. Eu falei, não, perguntei se a senhora é historiadora. Sou professor de história. E eu sou historiador. Não tenho formação acadêmica, eu sou historiador. Sabe por quê? A história que a senhora conta, sinceramente, a senhora conta a história que o branco europeu contou e soltou. Só conta a história que o branco europeu quis que a população soubesse. A história que eu conto, eu vou para campo, eu converso com pessoas que ouviu do pai, que ouviu do avô, que ouviu do bisavô. Então, essa é a história que eu conto, a história da oralidade, de coisa que o cara presenciou e foi repassando da forma que aconteceu. E aí o povo fumava aquele alvoroço novo e ela foi ficando perdida. E pronto, quando acabou tudo isso, eu tinha uma viagem para Palmares. Eu ia visitar Palmares, tal, que foi outra coisa marcante na minha vida também. E aí eu comecei a pensar, moralidade, ouvi do avô, foi meu bisavô. E pronto, aí veio a história. Também tem fundamento, também sou cantador, eu conto histórias cantando. E aí fui fazendo, e lembrando da história de Palmares. Eu não estava lá, eu não vi, mas eu sei como contar daquela forma, por quê? Pois um velho muito sábio toda a história me narrou. Foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e papai me contou. E aí eu lembro que é como em algumas regiões da África, eu li um livro chamado Negras Raízes, que conta a história de Kunta Kinte, fenomenal. E no fim de tarde, os griotes, que eu acho que os anciãos, se posicionavam embaixo de uma árvore chamada baobá, e ali todos os jovens da aldeia vinham para ali para ouvir as histórias, a oralidade. Né? Então, lá fora, quando morre um ancião, é como se tivesse perdido uma biblioteca inteira, porque o pessoal respeita esse conhecimento, essa biblioteca ambulante. Né? Biblioteca ambulante. Então, essa história é disso. Eu conto disso aí, e realmente são histórias repassadas de geração por geração. Ser mestre é você ter coragem de falar não sei, de falar não tenho conhecimento, mas eu vou buscar essa resposta e vou te dar. Eu lembro que aqui, eu tenho um hábito assim, eu não canto, eu não visto uma camisa que tem uma frase em inglês ou que seja qualquer outro idioma, que eu não sei a tradução, eu não visto, não sei o que ele está falando, eu não visto. E música poeira, eu não canto, eu vejo uma letra, que eu vejo uma palavra que eu não sei, eu não canto. Então isso, às vezes o mestre tem vergonha de falar não sei. E aqui, numa cantiga de capoeira, estava rolando muito nas rodas, quando o jogo estava duro, aí o pessoal falava, quem não sabe andar, pisar no maçapê e escorrega, pisar no maçapê e escorrega, pisar no maçapê leva a queda. Aí eu cantei aqui, aí o mestre, o que é maçapê? Eu falei, você não sabe o que é maçapê? Que é isso, rapaz? Não, mestre, não sei. Eu falei, nem eu. Mas eu vou, sabe, aí riram, tá? Eu falei, mas eu vou te dar essa resposta. E aí, foi logo depois dessa viagem, dessa gincana, eu fui para Palmares. E lá, visitando uma comunidade de Muquém, onde são cerca de 100 famílias, que é remanescente de Palmares. E esse local era o local onde fazia o escambo, que era, né, a troca e tudo, o pessoal descia a serra, cruzava o rio Mundaú, chegava nessa clareira, ali que era feita as trocas, trazia armas e roupas para trocar e troca de mantimento em Palmares. Então, hoje é uma comunidade de remanescentes. Aí o cara faz artesanato em barro. Aí ele postou para a gente, eu falei, escuta, mas e essa matéria-prima aqui, você tira onde? Aí ele, acolá. Não, assim, acolá no rio Mundaú. Falei, no rio? Esse maçapê, para fazer isso aqui? Maçapê? Maçapê? O que é maçapê? Esse barro que faz isso aqui. Falei, caramba, achei! O cara, achou o quê?
Falei, achou que achei. Aí eu lembrei que eu já sabia disso, mas do tempo, que Massapê era um barro. Aí eu fui lá, levar a gente lá. Aí assim, ó, quando o tempo está seco, aqui a gente pega a água do rio de noite, joga aqui, para de manhã a gente vir e tirar o Massapê. Agora, quando o rio está cheio, a gente vem aqui e está cheio d'água. Aí a gente expulsa a água fora e entra para tirar o Massapê. Eu falei, isso escorrega? Ele, vixe Maria, se escorrega? Se não souber pisar aqui, é pisar e leva queda. Eu falei, caramba, é o que a música fala. Aí eu fui contar para ele a história. Então, quem não sabe andar, pisa no Massapê, escorrega. Então, descer ali, descer com cuidado, se não souber. Então, sim, aí depois, quando eu cheguei de Palmares, fui contar a história de Palmares, falei, ó, aí eu fui contar, pô, sabe isso há muito tempo, mas assim, menino, Massapê é um tipo de barro. Então, qualquer tipo de barro aí, barro de telha, barro branco, tudo é Massapê. Então, eu tenho muita preocupação com isso. Com fundamentos, tudo. Então, por isso que eu digo, mestre não tem que ter medo de falar não sei. Isso aí tem que pegar isso como um incentivo para continuar a busca, porque o aprendizado é eterno. Um dia um aluno perguntou, mestre, mas você não tem mais nada a aprender? Você é mestre? Eu falei, tenho, filho. Com quem? Com mestres mais experientes do que eu, com um aluno iniciante, principalmente com a criança. Como? Às vezes a criança faz pergunta que você não tem resposta. Aí você vai correr atrás de pesquisar aquilo, você acha assim, faz uma pergunta de forma tão... Eu lembro uma época que, a gente, numa Páscoa, um aluno perguntou, mestre, por que fala, criancinha do pré, por que fala sexta-feira da paixão? Se paixão, a paixão é amor. A mulher fala assim, estou apaixonada pelo meu namorado. Paixão, e desse jeito, vindo para assim, paixão é amor. Por que fala paixão, sexta-feira da paixão, se nesse dia mataram Jesus? E a resposta era muito simples. Só que assim, aí minha mãe, bem católica, sendo ali, falou, mãe, me ajuda. Por quê, mãe? Sei não, meu filho. É mesmo. Uma outra criança, mestre, posso falar? Pode. Ele falou que paixão é amor. E é mesmo. Então, naquele dia, nossa, mas foi muito profundo. Naquele dia que mataram Jesus, ele, de tanto amor, eu falo isso, parece que é no momento, de tanto amor por nós, ele entregou a vida dele por amor, por isso que a sexta-feira da paixão, do paixão dele por nós. E, nossa, mãe, aquilo assim, eu parei, fiquei ali assim, gasgado ali. Quer dizer, aprendi mais uma coisa. Então, assim, aprende todo dia. Então, isso é uma parte do que é ser mestre, é ser educador, é ser pai, ser irmão, ser um psicólogo, às vezes até um pouco psiquiatra, que aparece aluno de todo jeito, assim, e aqueles que vêm para a capoeira achando que vai vir porque vai ficar bom de briga, mas aqui eles descobrem que não é isso, capoeira é outra coisa, né? Até o jogo duro tem que ter um limite, tem que ter um respeito um pelo outro. E hoje, graças a Deus, muitos mestres hoje têm essa visão. Também tenho fundamento, eu também sou cantador. Eu conto histórias cantando como o mestre me ensinou. As histórias que eu conto têm fundamento, meu senhor. Não são histórias inventadas por qualquer um contador. São histórias repassadas de pais a filhos, sim, senhor. Pois foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e papai me contou. Foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e papai me contou. Lá na Serra da Barriga, Rei Zumbi que comandou. Foi o general de guerra que nunca se intimidou. Essa história eu lhe conto da forma que se passou, pois um velho muito sábio toda a história me narrou. Foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e papai me contou. Por mais de 90 anos que Palmares resistiu, lá se travou muitas lutas, que eu não vi e você não viu, mas eu sei como contar da forma que se passou, pois um velho muito sábio toda a história me narrou. Foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e papai me contou. Foi domingo Jorge Velho que Palmares atacou, à frente de 9.000 homens e armado de canhão. Chegando lá na serra, fez uma grande confusão. Essa história eu lhes conto da forma que se passou, pois um velho muito sábio toda história me narrou. Foi meu bisavô que falou para o vovô, que falou para o papai e o papai me contou. Às vezes você não entende a capoeira, mas ela sempre entende você. Vou seguir com ela a vida inteira.
sempre com ela vou viver. Capoeira vai te trazer felicidade, mas junto com a tristeza. A Associação de Capoeira Quilombo do Queimado, né? Ela se encontra aqui no bairro Bom Jardim, na rua Tinhorão, número 221, aqui numa área chamada, conhecida como Morro da Lavadeira. Hoje a associação desenvolve o projeto Quilombola, que é um projeto de capoeira, mas assim, a gente procura aprofundar bastante o projeto com a criançada, porque a gente fala de não só da capoeira em si, como jogo, mas apresenta seus fundamentos, seus porquês e também a musicalidade em si, o porquê da música, em que momento que ela entrou, a oficina de confecção de instrumentos, né, de percussão ligada à capoeira. E paralelo a esse projeto, a gente tem um projeto chamado Reaprendendo a Brincar, que é uma busca pelas brincadeiras de antigamente, que hoje raramente você vê uma criança brincando. É um pique-bandeira, é brincar de tamanco, é pé de lata, perna de pau. Então a gente faz a gente busca todo esse contexto para mostrar essa realidade de outros tempos que vê a criança hoje que não tem conhecimento, tantas coisas. Então isso é a menina dos olhos hoje da Associação de Capoeira Quilombo do Queimado. E viva meu mestre, e maior é Deus, pequeno sou eu. Ô glória!